Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Estamos em nossa série Atos de Transformação. E hoje iremos buscar extrair lições da primeira viagem missionária de Paulo. Por isso, o nosso tema de hoje é lições extraídas da primeira viagem missionária de Paulo. O nosso texto de reflexão de hoje é o capítulo 13, a partir do verso 13, pois os versos anteriores já estudamos. E também iremos refletir no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, onde temos o encerramento da primeira viagem missionária de Paulo. Eu não farei a leitura de todo o texto de nossa reflexão, pois isso demandaria um bom tempo de nossa mensagem, mas peço a você que faça essa leitura completa em sua casa. Eu irei resumir o conteúdo para ganharmos tempo. Vou ler um ou outro versículo apenas para nos ajudar em nossa localização dentro da história. Então vamos iniciar a partir dos acontecimentos descritos em Atos, capítulo 13, do verso 13 ao 52. E eu quero destacar dentro destes versos o versículo 13 e 14, os versos iniciais. Diz assim estes versos: De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. De Pafos, cidade onde Paulo, Barnabé e João Marcos foram confrontados por Bar-Jesus, eles seguiram para Perge, na Panfilha, onde João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. Esta Antioquia da Pisídia não é a mesma Antioquia de onde partiram para esta viagem missionária, conforme vocês podem olhar no mapa. Mais uma vez, Paulo e Barnabé, agora sem João Marcos, iniciam a ação missionária em uma sinagoga. No sábado, entraram na sinagoga e Paulo ficou ali aguardando a oportunidade para discursar aos que lá estavam. As sinagogas judaicas eram compostas de judeus e gentios, simpatizantes do judaísmo. Caso estes gentios desejassem se tornar membros destas sinagogas, seguidores do judaísmo, eles precisavam passar pelo ritual da circuncisão. Como de costume das reuniões nas sinagogas, foi dado a oportunidade para os presentes se manifestarem. Então Paulo fez um discurso relatando resumidamente os acontecimentos históricos de Israel e o cuidado de Deus com eles, israelitas, conduzindo este relatório histórico à linhagem de Davi, podendo assim lançar a afirmação de que Jesus era o descendente de Davi, anunciado e prometido por Deus para salvar Israel, e que nele, em Jesus, se cumpriu todas as palavras das Escrituras Sagradas. Paulo continua relatando os acontecimentos da vida de Jesus, dizendo que ele foi traído, morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia dos mortos e foi visto por seus discípulos mais próximos e que se tornaram testemunhas dele para o povo. O apóstolo, por fim, anuncia a eles que por meio de Jesus Cristo lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas dos quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. O discurso de Paulo despertou o interesse de muitos que lá estavam.
desejando assim ouvir mais a respeito das boas novas anunciadas por ele e Barnabé. De tal forma que no sábado seguinte havia uma multidão querendo ouvi-los. Os judeus, vendo aquela multidão, tomados de inveja, passaram a blasfemar, contradizendo o que Paulo dizia. E estes se tornaram inimigos de Paulo e Barnabé. Diante a reação dos judeus, que incitaram as mulheres piedosas de elevada posição social e os principais da cidade, levando-os então a expulsarem Paulo e Barnabé da cidade, o apóstolo Paulo decide, a partir daquele momento, priorizar a pregação do evangelho de Jesus Cristo aos gentios. E Paulo, juntamente com Barnabé, se dirigiu para a cidade de Icônio, conforme nos relata o capítulo 14, do verso 1 ao 7. Em Icônio, ocorreu algo muito semelhante ao que havia acontecido em Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé, no sábado, foram à sinagoga, pois ali eles encontravam a oportunidade para anunciarem Jesus Cristo como o Messias prometido nas Escrituras. E também lá encontravam judeus e gentios, simpatizantes das Escrituras Sagradas, o que facilitava o anúncio da mensagem de Jesus Cristo. Lucas registra que o Senhor confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos de Paulo e Barnabé. Isto nos ensina que os milagres e maravilhas eram sinais, com o fim de confirmarem o evangelho de Cristo Jesus, a mensagem pregada por Paulo e Barnabé. Por isso mesmo, não temos hoje tantos milagres e maravilhas ocorrendo em nossos dias. Muitos judeus e gentios creram na exposição apresentada por eles a respeito de Jesus Cristo. E os judeus que não creram passaram a vê-los como inimigos e incitaram o povo contra eles. Formou-se na cidade uma conspiração contra Paulo e Barnabé, levando eles a fugirem da cidade, conforme podemos ler em Atos, capítulo 14, do verso 5 ao 7. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus, juntamente com seus líderes, para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Os versos de 8 ao 20 deste capítulo 14 irão relatar para nós os acontecimentos ocorridos em Listra e Derbe. Na cidade de Listra havia um homem paralítico, aleijado desde o nascimento e que nunca havia andado. Paulo, quando se encontrou com este homem, percebeu que ele tinha fé. E então ordenou que ele se levantasse e ficasse em pé. E o homem se pôs de pé e começou a andar. As pessoas, vendo o que aconteceu, ficaram maravilhadas e passaram a gritar em língua licaônica que Paulo e Barnabé eram deuses que haviam descido em forma humana, chamando Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Existe aqui um contexto cultural que envolvia a crença dos habitantes de Listra, nestes deuses mitológicos, que os levaram a crerem na possibilidade de Paulo e Barnabé serem deuses. O fato é que os gritos do povo, chamando-os de Zeus e Hermes, deuses, fez com que os sacerdotes de Zeus, cujo o templo ficava na entrada da cidade de Listra, trouxessem oferendas a Paulo e Barnabé e também queriam sacrificar animais como oferta a eles. Paulo e Barnabé tentaram de todo modo acalmá-los e mostrar ao povo que eles eram apenas homens, como eles. No meio de todo o barulho, eles falavam a respeito da bondade de Deus manifestada através de seu Filho Jesus Cristo.
Entretanto, eles não estavam sendo ouvidos. Em meio a toda a confusão em torno de Paulo e Barnabé, novamente surgem os judeus, que tinham eles como inimigos. Esses judeus vieram de Antioquia da Pisídia e Icônio para incitarem agora o povo de Listra contra Paulo e Barnabé, conforme podemos ver em Atos, capítulo 14, versos 19 e 20. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Paulo foi apedrejado e levado para fora da cidade, dado como morto por eles. Entretanto, ele não havia morrido. E foi então ajudado por alguns discípulos, e no dia seguinte, ele e Barnabé foram para a cidade de Derbe. Em Derbe, pregaram o evangelho e muitos creram. Então voltaram para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e de cidade em cidade iam fortalecendo os irmãos da fé, dizendo que passariam por muitas tribulações, mas que permanecessem firmes na fé. Nestas cidades, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Precisamos considerar que neste momento da história, eles escolheram aqueles que iriam pastorear ou cuidar dos novos convertidos. O termo presbítero significa ancião. Entretanto, não se refere aqui à escolha de uma pessoa de idade avançada, mas à escolha de alguém que tivesse características e experiência de vidas que normalmente se encontram nos mais velhos. Por exemplo, sabedoria, prudência, integridade, mansidão, com o fim de aconselhar e ajudar os novos convertidos. Lembra você que não existia uma igreja organizada em torno de um templo, mas em torno dos dons reconhecidos por eles. Por fim, eles retornam a Antioquia, que os havia enviado a esta primeira viagem missionária intencional, e lá ficam por algum tempo. Eu quero destacar algumas lições que podemos aprender com a experiência missionária de Paulo e Barnabé. Primeira lição: o Evangelho de Jesus Cristo produzirá amigos e inimigos para nós. Por mais que não queiramos ter inimigos, muitos nos verão como inimigos, pelas mais diversas razões. Paulo enfrentou reações de inimizades de judeus que o invejaram e de outros que o consideravam herege. Jesus foi odiado, mesmo sendo ele a manifestação mais perfeita do amor. Todo aquele que vive integralmente a verdade do Evangelho será visto como inimigo por alguém. Mas não podemos nos esquecer que o Evangelho proporcionará a nós verdadeiros amigos. Paulo tinha ao seu lado Barnabé, Lucas, Epafrodito e outros. Jesus tinha Lázaro, Marta, Maria, Pedro, João, Tiago. Deus dará a você amigos verdadeiros que sofrerão com você, se alegrarão com você, te apoiarão nos momentos mais difíceis da sua vida, te exortarão quando for necessário, mas não te deixarão para trás na caminhada. Amigos de verdade. Segunda lição: não podemos deixar de pregarmos a mensagem da cruz. Jesus foi pregado em uma cruz para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Ele foi pregado para que
nós, pecadores, pudéssemos ser reconciliados com Deus Pai, para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados, para que os pecados da humanidade fossem perdoados. Mas as pessoas precisam ouvir esta mensagem para que elas possam crer. Assim como Paulo e Barnabé, não podemos parar de dar testemunho a respeito de Jesus Cristo. E precisamos testemunhar com ações e palavras. Pois se nos calarmos, vidas continuarão caminhando para o inferno por causa do nosso silêncio. Nós, cristãos, somos a esperança do mundo. É isso que Jesus estava dizendo para mim e para você quando disse: vós sois a luz do mundo. Deus te abençoe grandemente.